Olá, olá, boa noite. Recomeçar. Estamos aqui entrando para mais um projeto Desperte Sua Coragem. Estaremos falando hoje das ferramentas para construir o sucesso, para ter sucesso. Quero estar com você nesta uma hora para trazer um ensinamento dentro da palavra de Deus para que você possa adquirir a bênção que você tem buscado, o milagre que você tem buscado. Então, recomeçar é sempre mais difícil do que começar. Mas tem muitas pessoas que às vezes elas não entenderam que nós precisamos ter força para começar e recomeçar também. Vamos recomeçar. Quero que você convide aí o máximo de pessoas que você pode para estar conosco. Vamos estar falando desse amor de Deus através da sua palavra. Vamos recomeçar. Para cada dia um novo destino. Recomeçar. Queridos, nós queremos começar, nós vamos falar sobre ferramentas, e todas as vezes que nós queremos falar sobre ferramentas, nós lembramos que cada profissão tem as suas ferramentas específicas, e tem algumas que podem ser usadas para realizar tarefas em outras profissões. Nós entendemos que, por exemplo, quais são as ferramentas do mecânico? Chaves e alguns equipamentos eletrônicos hoje. E quando nós olhamos para essa questão da ferramenta do mecânico, nós vamos ver que o eletricista tem também as mesmas ferramentas, algumas parecidas com a do mecânico, as chaves de fenda, a chave estrela. Quando nós vamos olhar para o carpinteiro, nós vamos ver que o carpinteiro também tem umas ferramentas específicas. O carpinteiro tem martelo, o carpinteiro tem trena, o carpinteiro tem esquadro. E algumas dessas ferramentas também são usadas pelos pedreiros, que muitas das vezes usam a ferramenta. Então o que eu quero começar dizendo para você existem ferramentas que outras pessoas estão usando, que elas podem te dar aquilo que você está buscando. O Bispo Vandir está aí, entrou e eu vi ele entrando aí, Bispo Vandir. Também está aí o pastor Daniel, está também minha irmã Mônica, Leandro, Ávila, também tem Nenê, tem outros que já subiu aí. Nós temos que entender que tem ferramentas, e eu estava construindo uma ferramenta junto com o Bispo Vandir, e ele que me mostrou algo que eu achei que seria interessante. Foi quando ele estava fazendo uma ferramenta de solda, e ele estava usando um transformador. E eu perguntei para ele, mas Bispo Vandir, nós não precisaríamos descapar o fio? E aí ele me mostrou que ali havia um campo magnético que era criado, que os polos de um fio que estava enrolado com o outro iria criar uma corrente elétrica. E eu digo para você, eu duvidei. Eu duvidei porque eu não sabia como funcionava. Só que depois que a ferramenta está pronta, a gente percebe que realmente ela funciona.
ela de fato funciona. Mas ela não funcionava na minha cabeça. Ela não funcionava na minha cabeça porque eu não entendi o processo. Bem assim é na nossa vida. Tem muitas coisas que as pessoas estão fazendo agora, que estão vencendo, que a gente não acredita que vai funcionar na nossa vida. Porque a gente não sabe como funciona. Então eu quero começar falando para você que ferramentas que o mecânico usa, o eletricista usa, que o carpinteiro usa, o pedreiro usa. Agora, preste atenção, tem ferramentas de médico que nós não usamos. Mas por que não usamos? Porque aí já passa para um outro nível da nossa palestra. Então, nós precisamos entender o que nós vamos fazer com as ferramentas que nós precisamos para alcançar aquilo que sonhamos. Essa semana eu estava... Deixa eu só silenciar aqui. Opa, aí. Essa semana eu estava fazendo algumas coisas aqui em casa e o bispo Vandir me perguntou, que eu fiz aqui um suporte para o meu tablet, e o bispo Vandir me perguntou, como é que você fez isso sem ferramentas? Eu simplesmente descobri que eu tinha algumas ferramentas em casa e eu comecei a pegar essas ferramentas e pensar de como eu usaria para executar a tarefa. E é isso que a gente está vendo que tem faltado na vida das pessoas. Essa coisa de não acreditar. E aí eu quero começar falando sobre 3 ferramentas que Jesus estabeleceu, que muitas das vezes nós não consideramos. E elas são poderosas. Elas falam lá em Lucas, capítulo 7... Lucas, capítulo 7, peraí. Em Lucas, capítulo 7, no versículo de número 7, Jesus dá 3 ferramentas poderosas. Quando ele começa a dizer, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Preste atenção que eu quero mostrar para você aqui algo que eu considero importante. Olha só, você sabia que o seu sonho não é sua ferramenta? O seu pensamento não é sua ferramenta. Porque tem muita gente pensando e não faz nada. Tem muita gente pensando e não levanta para executar. Então pensar não é ferramenta, a ação é ferramenta. Pensar, eu tenho um sonho. Qual é a ferramenta do sonho? Acordar para realizar. Então nós vemos aqui em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Quais são essas ferramentas, apóstolo, que eu posso usar para a minha vida, uma vez que o Senhor está falando, primeiro, como é que você busca? Você busca com visão. Olha a primeira ferramenta que Jesus está dando, visão. Visão é uma ferramenta. A visão vem pelo que aprendemos, a visão vem pelo que buscamos, que acreditamos, a visão vem pelas nossas crenças, a visão vem pelo avaliar nossa capacidade. Pastor Jonas, anota aí. Então, visão é a ferramenta de buscar. Quando você vê Jesus dizer buscar, ele está dizendo que não tem como nós buscar a não ser por visão. Não tem como a gente querer alcançar o que sonhamos se a gente não tem uma visão clara. Nós vamos encontrar a mulher da dracma, e eu já falei algumas semanas atrás, que quando ela perdeu a dracma, ela simplesmente teve que acender a luz. Para quê? Para que ela tivesse uma visão, porque a luz da vida dela estava apagada. Ali representava o povo de Israel que havia perdido a visão.
Então, qual é a primeira visão de buscar? Qual é a primeira ferramenta de buscar? Visão. Ninguém consegue buscar, encontrar se não tem uma visão clara. Ah, mas a gente pode encontrar contato, mas é difícil, querido. Só a fé de uma visão clara é capaz de trazer à existência aquilo que não se vê. Mas tem uma outra coisa que ele diz: pedir. Pedir é uma ferramenta, mas por quê? Qual é a ferramenta de pedir? Declarações. As pessoas que não têm declarações positivas, poder da voz, que eu falei aí na semana passada, poder da voz, você tem uma voz dentro de você que é capaz de te movimentar. As pessoas que se consideram incapazes, elas nunca vão fazer declarações poderosas. Então o que é que Jesus diz? Pedir, a palavra pedir vem de declarações. Às vezes o que nós vemos é que as pessoas elas não têm uma declaração poderosa, porque nem ela mesma acredita no que ela fala, nem ela mesma acredita na sua capacidade, nem ela mesma acredita que ela é capaz de fazer aquilo que ela está dizendo. Eu pregava ontem no culto em casa dizendo para as pessoas: acorde hoje de manhã dizendo, então tudo mudou. Por quê? Porque quem tem Jesus tem que ter declarações fortes. E aí você observa que esta ferramenta chamada declarações, que vem de um coração cheio de convicção, de alguém que tem uma visão poderosa, não está sendo usada. Não está sendo usada. Então, qual é a primeira ferramenta? A primeira ferramenta é declarações, que eu comecei na ordem errada. Segunda ferramenta é visão. Terceira, ação. Então você percebe que aqui nós temos três ferramentas de quem quer vencer. Quem quer vencer tem que ter uma visão clara, tem que ter declarações positivas e tem que ter ação em direção daquilo que ele sonha em realizar. As pessoas que não se importam com isso, mas eu não me importo muito, não, eu não concordo com palavras positivas, porque eu acho que a vida não tem que ser de palavra positiva, porque isso daí vem de pessoas motivacionais. Querido, preste atenção. Todas as pessoas que fracassam, elas admitem que fracassaram. São declarações. Todas as pessoas medrosas, elas admitem que são medrosas. Mas é pouco provável encontrar pessoas corajosas que se declaram corajosas. E se você sabia que muitas da coragem, ela vem por declarações, por afirmações. Você sabia que as pessoas que alcançam resultado na vida, elas fazem declarações poderosas? Elas aprenderam a falar a respeito daquilo que elas acreditam que são capazes. Mas então só declarar? Não, eu comecei dizendo, buscar visão. Tem a visão, tem as declarações e tem as ações. Porque a ação é pedir, buscar, né? E bater. Bater é o quê? Uma ação. Então você percebe que a ação é provocada por dois membros mais importantes na vida do homem: as mãos e os pés. Esses são os dois atos de mais ação, porque eles fazem locomover em direção, faz você pegar peso, erguer coisas que você não acreditava que era capaz. Então nós estamos falando de ferramentas poderosas que dá para as pessoas sucesso. Eu estava lendo algumas declarações poderosas que eu encontrei a respeito da palavra de Deus, e eu encontrei uma história que há muito tempo eu contei em uma das mensagens que eu preguei, que fala de um fazendeiro que estava esperando uma boa safra naquele ano, mas ele simplesmente não preparou a terra como deveria, ele não escolheu a semente poderosa que deveria escolher. Esse fazendeiro não limpou o cenário da sua produção ou as ervas daninhas,
E aí quando terminou o ano, quando terminou o período, quando ele foi colher, ele percebeu que a colheita dele foi um fracasso. Mas por que a colheita do fazendeiro foi um fracasso? Porque olha só, tem muita gente esperando uma boa colheita sem preparar a terra com ações. Tem muitas pessoas sonhando em ter uma boa colheita sem colocar fertilizantes, que são declarações. Tem pessoas que elas estão esperando ter uma colheita fabulosa sem conhecimento, sem ações, sem buscar conhecimento para ter os maquinários necessários para colher. E todos nós sabemos que colher, as máquinas são mais caras do que plantar. Às vezes, nós nos preparamos para plantar, mas não nos preparamos para colher. E eu digo uma coisa para você: Deus só gosta de abençoar pessoas que celebram aquilo que Ele dá. Deus abençoa aqueles que celebram o que Ele dá. Deus não abençoa as pessoas que não celebram o que Ele dá. Vamos ler um texto da palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 10, no versículo 10. Vamos andar para as ferramentas, para aqueles que querem ter aí um sucesso alcançando ferramentas. Eu comecei mostrando 3, mas eu vou mostrar mais para você. Olha só o que está escrito em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Diz assim: se estiver embutado o ferro e não se afiar, o corte então se deve rebotar a força. Deixa eu mudar, que eu estou numa linguagem aqui que não está boa, ok. Se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Assim, com a sabedoria, assegura o sucesso. Olha o que ele está dizendo. Olha o que Salomão está dizendo. Se o machado ele estiver cego, que é uma ferramenta, quem está usando ele vai ter que usar mais força, vai ter que exercer mais força. Bem assim é a sabedoria do sucesso. Tem gente que começou cortando, e aqui eu não vou falar do lenhador, que todo mundo já conhece, mas eu vou contar, eu estou falando mesmo. Um lenhador jovem chegou e disse para um velho que começou derrubando árvore, derrubava 30 árvores por dia, uma semana 30 árvores, segunda semana 20, terceira semana 10, quarta semana cansado, exausto, cortando ali em média 5. Aí disse: meu Deus, eu estou colocando mais força e eu não estou conseguindo. Eu vou ter que procurar informação. Aí foi procurar um lenhador velho. E quando chegou para falar com o lenhador velho, perguntou para ele: olha, eu estou há tanto tempo aí, cheguei e cortei numa semana 30 árvores, depois foi diminuindo, minha força acabou. O que é que eu devo fazer? A primeira coisa que o lenhador antigo fez foi dizer: me dá a sua ferramenta. E quando ele deu a ferramenta, a primeira coisa que o lenhador antigo percebeu era que o machado já não tinha mais corte. Bem assim é a nossa vida e as nossas estratégias. Bem assim é muitos resultados nossos. Antigamente nós líamos a Bíblia e as pessoas não eram tão inteligentes como hoje. Hoje nós temos que fazer mais do que o que a gente pode. Então hoje nós temos que ouvir pessoas certas. Eu falei sobre isso no sábado. O que você ouve define o que você será. O que você presta atenção define quem você se tornará. Porque quem ouve sobre engenharia torna-se engenheiro. Quem gosta de ouvir sobre medicina torna-se médico. Quem gosta de ouvir sobre direito torna-se advogado. Então, se você gosta de ouvir sobre palavra de vitória, você torna-se um vencedor. Essa é a lima para amolar o teu machado de sabedoria. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele está dizendo, ele diz bem assim: se o machado está cego e sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força.
como a sabedoria assegura o sucesso? A mesma coisa. Não tem como você continuar querendo conquistar no mesmo nível que você conquistou quando você era jovem, que você conquistou quando você começou no tempo de muita ignorância e você tinha resultado. Aí hoje você diz, olha, hoje os jovens estão aí, estão melhor do que eu. Por quê? Porque os jovens têm informações, o machado dele está afiado, eles estão buscando informações, por isso que eles estão avançando. Ferramenta de vencer é sabedoria. E sabedoria não é entendimento. Entendimento é o que você passa, as informações que você passa a ter. Sabedoria é a forma de executar tudo aquilo que você aprendeu. Ninguém é sábio por saber, é sábio por executar. A sabedoria vem em executar. A sabedoria não é algo que de informação da pessoa ficar com a cabeça cheia. Não. Sabedoria está dentro da ferramenta da ação. A sabedoria está dentro da ferramenta da ação. A ação é parte da sabedoria, executar aquilo que se aprendeu. Então tem muitas pessoas, como aquele jovem lenhador, que tem que procurar conhecer, saber que a força dele, que ele está golpeando agora, ele está gastando muito mais energia. Pois eu já ouvi sobre isso, o senhor não está falando nada de novo. Pois é, você já ouviu sobre isso, não já? Mas você fez alguma coisa com o que você ouviu? Não. Então por isso que você não está vencendo e continua perdendo. Porque qual o grande problema hoje? A Bíblia diz que nós temos que não só ser ouvinte, mas praticante. Tiago diz isso. A maioria das pessoas gostam de encher a cabeça de informação. Ouve o dia inteiro, lê pra caramba, mas nunca executa aquilo que se é ensinado. Todas as pessoas, você já percebeu que as grandes empresas, para elas, as grandes faculdades, e aí está o Bispo Vandi, a filha dele, está fazendo enfermagem, e dentro da grade da pontuação, da formação dela, tem estágio. Para que o estágio? Que é aprender, colocar em prática tudo que foi ouvido na teoria. Então você não vai de maneira nenhuma ver um médico que vai virar um cirurgião sem fazer uma cirurgia. Você não vai ver um mecânico que aprendeu na apostila ser um bom mecânico se ele não for para a prática. Por que não há vencedores? Porque a maioria dos que querem vencer estão o tempo todo ouvindo sem colocar em prática. A maioria das pessoas que querem vencer não põe em prática nada do que se ouve. Você vê que Jesus fica o tempo todo dizendo e eles fazem sempre o contrário. Eu já percebi que eu acho que o Brasil... a maioria dos brasileiros, né, para a gente não entrar, nem eu nem você, a maioria dos brasileiros tem que ouvir a mensagem voltada ao contrário, para ver se ele escuta alguma coisa, porque parece que quando a gente fala as coisas certas, as pessoas não param para ouvir, elas não querem ouvir, e além de não querer ouvir, não querem colocar em prática. Nós vamos ver que Deus, quando ele chama, vamos ler Provérbios capítulo 29 antes de eu falar, você viu que eu estou falando de uma ferramenta, falei do machado, e o próprio Salomão diz que o machado que não é afiado vai me exigir muito mais força. Tem gente hoje gastando muita força porque ouviu muito, mas nunca fez aquilo que se ouviu. A sabedoria não é um conhecimento, é um conhecimento colocado em prática. Isso é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Entendimento é o conhecimento de saber, é a forma de adquirir algo que saber de algo que você não sabia. Mas sabedoria é o conhecimento de executar. Então, se você não quer ter o seu machado aí cego, fazer força e não alcançar nada, você tem que simplesmente ouvir e executar. Provérbios capítulo de número 29, versículo 25 diz assim, olha só: quem tema o homem cair em armadilha,
mas quem confia no Senhor está seguro. Versículo 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Versículo 27. O justo detesta os desonestos, já os ímpios detesta os íntegros. Você percebe que aí no versículo 27, nós estamos vendo que aquilo que você detesta é justamente aquilo que você precisa fazer. Por que o ímpio, por que o justo detesta o desonesto? Presta atenção. Sabe por que tem muitos vencedores? Porque o vencedor sempre faz o que os preguiçosos não querem fazer. Eu vou repetir. Sabe por que tem vencedores? Porque os vencedores sempre estão fazendo o que os preguiçosos não querem fazer. Apóstolo, que é isso? É isso mesmo. Você sabe por que você ainda não encontrou a paz, minha bispa? A paz, Deus, entrou gente aí, a paz. Paz, Jonas Pereirão, se ainda tiver. Olha o que ele está dizendo. Olha o que é que Provérbios, Salomão está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: o justo detesta os desonestos. Aleluia. E os ímpios detestam os íntegros, o justo. Então é lógico que a Bíblia já está nos dizendo que detestar ou odiar coisa é uma ferramenta. Eu vou repetir: odiar coisas é uma ferramenta. Apóstolo, mas não, quem odeia o fracasso foge dele. Você está aí, varão, que bom. Quem odeia o fracasso não permanece nele. Quem odeia a tristeza não permanece nela. Quem odeia a doença não permanece nela. Mas eu odeio tanto a doença porque ela está. Não, porque você ainda está respeitando. Você já viu que tem um povo que trabalha com aquela coisa de quando está sentindo uma dor, corre e bate na madeira para ver se isola. Quando alguém diz câncer, ai meu Deus, câncer, ai, arruma uma madeira para bater. Aqui o que Provérbios está dizendo é o seguinte: o justo detesta pessoas desonestas e o ímpio detesta pessoas honestas. O ladrão detesta o cidadão e o cidadão detesta o ladrão. Pegue isso aqui como uma ferramenta, uma chave. O que Salomão está dizendo é que tem que haver sim. Você tem que odiar a sua preguiça para você vencer ela. Você tem que odiar as coisas que te afastam do teu sucesso para você não se amigar ou não ter amizade com ela. Ei, tudo que você odeia foge de você, mas tudo que você respeita você atrai. Eu não sei o que é que você respeita, mas de repente você respeita tantas dívidas que ela acaba sendo atraída. Na vida você precisa ter ferramentas certas para ter sucesso. Habilidade ajuda você a ter sucesso. Você tem que odiar sua ignorância. Todas as pessoas que odiaram a ignorância foram para a faculdade e se tornaram pessoas sábias. Mas eu não odeio minha ignorância porque eu não tenho cabeça boa. Não, você que se convenceu. Eu volto para a ferramenta das declarações positivas. Eu volto lá para Mateus 7,7. O que é que está escrito lá em Mateus 7,7? Pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Eu tenho feito tanto essa técnica aqui com vocês que eu acho que a gente tem que falar outra vez, vou usar a lei que governa os vencedores, chamado a lei do foco. A lei do foco é a lei que governa os vencedores. Por quê? Porque todo vencedor foca em algo e quando ele alcança, ele muda o foco. O que é que eu quero dizer com isso? Eu já falei aqui, encontra alguma coisa vermelha na tua casa, você vai procurar agora. Achei! Pois é, porque você achou? Porque eu disse para você procurar. Eu estou repetindo para que você entenda
que tem coisas que você não está encontrando porque você não está buscando. Mas como é que eu vou buscar? Com uma visão. Visão. Eu já vi, aqui pra gente, eu sei que tem um montão de pregador aí, aqui pra gente, eu já vi muitos pastores dizendo, eu vou ser pregador de gente rica e tal, mas olha, nem aprendeu o que o rico gosta de ouvir e continua falando do fracasso. Nenhum rico gosta de ouvir, rico detesta ouvir falar de problemas, rico detesta ouvir falar de fracasso. Rico gosta de ouvir pessoas que mostrem para ele que o que ele tem é pouco em relação ao que Deus tem para dar para eles. Você tem que entender que se você quer ser pregador de multidão, você tem que encontrar um discurso que agrade a massa. Você tem que encontrar uma razão para que a massa encontre a sua palavra. Ah, mas eu estou fazendo o máximo. Não, você não está fazendo o máximo não. O máximo não é ouvir, o máximo é transformar o que você ouve em realizações. O máximo não é parar para ouvir grandes pregadores. Eu paro para ouvir muita gente. Eu ouço muita gente, não é pouca não, é muita. Mas eu ouço pessoas específicas. Eu ouço pessoas que falam daquilo que eu preciso. Eu não saio ouvindo qualquer um. Por isso que eu falei na live de sábado e falei hoje. Se você quer ser um vencedor, para de ouvir derrotados. Rico não gosta de ouvir isso. Rico só gosta de ouvir o que é vencedor. Se o seu machado estiver cego, é preciso mais força para você cortar. Assim é mais fácil. A sabedoria vem quando nós afiamos o nosso conhecimento. Ferro no ferro se afia. Eu falo daqui, você fala daí. Se você tiver algum comentário, vai colocando aí que eu vou lendo aqui. Se você quiser acrescentar algo também, fala aí que eu estou por aqui. Tem algo que às vezes a gente tem que entender. Vou dar um exemplo. Nós temos, uma das ferramentas é se fazer de surdo. Não para todas as coisas, presta atenção. Você sabia que o surdo tem uma vantagem que nós não temos? Qual é a vantagem? Hoje eu fui no supermercado e estou lá, eu falando com um rapaz. Ei, onde é que eu encontro aqui um café? E ele não virou, e eu já estava ficando zangado. Eu disse, você está surdo, é? Eu estou perguntando onde é que está o café. Aí ele virou assim. Ele não ouviu a ofensa. Ele não ouviu. Quando eu disse, você está surdo, é? Ele não ouviu. Por que não ouviu? Imagine se você decidisse construir, como o bispo Vandir está construindo aí, tem os obreiros da igreja dele, e outros amigos que estão construindo. Imagine quando você resolve construir uma igreja grande, e aí tem um montão de gente, que a igreja está lá, aí você inaugura a igreja, mas não tem a quantidade de gente que você esperava. Logo vai levantar um crítico para dizer bem assim, para que uma igreja tão grande? Aí sabe o que acontece? A maioria desanima. Imagine se você resolvesse dar uma cesta básica para muita gente. E aí 300 pessoas, e uma delas chegasse para você, eu não gostei, não veio carne, só coisas que você mistura. Aí você ia dizer, não, então eu não vou dar mais. Mas só por causa de um você vai desistir? Você sabia que as pessoas desistem por causa de um crítico? Você sabia que as pessoas desistem por causa de um crítico? Imagine se Davi decidisse desistir por causa dos críticos que ali estavam tentando parar ele na sua jornada de fé. Imagine. Então tem horas que você tem que se fazer de surdo. Porque os críticos, às vezes é um só, e para todo o processo de vitória sua, você para por causa dos críticos. Então deixa eu te dar a possibilidade aqui. Uma das ferramentas para quem quer vencer é ignorar as críticas daqueles que não realizam nada. Faça-se de surdo.
Ignora as pessoas que não acreditam que você vai fazer, no que você vai fazer. Tem horas que a gente só encontra pessoas para nos criticar, para dizer que a gente não consegue. Tem horas que nós precisamos da ferramenta para saber aprender como lidar com pessoas negativas. E sabe como é que se lida com pessoas negativas? Com a ferramenta chamada ignorância. Eu vou repetir. Sabe como é que nós vencemos as pessoas negativas? Com a ferramenta chamada ignorância. Ignore elas. Apóstolo, mas se elas estiverem falando a verdade, será que elas estão falando a verdade? Irmãos, quer dizer que 299 pessoas gostaram da cesta básica, mas uma só não gostou porque não tinha mistura, não tinha um frango, não tinha um peixe, não tinha uma carne. Por quê? Porque essas pessoas geralmente não fazem nada para ter. A ferramenta delas cegaram, elas estão se esforçando muito. Então aprenda, uma das ferramentas para vencer as pessoas negativas é ignorá-las. Ignorá-las. Se você não ignorar, você vai ficar paralisado, porque as pessoas que não fazem nada, elas te paralisam. Olha o que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus vem 10 leprosos até Jesus e eles vão lá, estavam unidos. Agora eles estavam unidos por causa de quê? Por causa da dor. Porque a dor é uma ferramenta de mudança. Eu vou repetir, a dor é uma ferramenta de mudança. E eles estavam unidos pela dor. Eles não estavam unidos porque queriam ir até Jesus. Eles já estavam unidos há muito tempo porque a dor une. A dor estava unindo eles. Tanto que a dor, depois que a dor foi tirada, eles perderam a sua união. Você sabia que tem muitos casais que estão juntos por causa da dor? No dia que a dor acabar, eles separam? Você sabia que tem muitas pessoas andando junto por causa da dor? No dia que a dor acabar, eles separam? Você sabia que tem muitos sócios que estão lutando para manter uma empresa por causa da dor, mas quando a dor passar, eles separam? Você percebe que quando Jesus disse para os 10 leprosos, vá, se mostra ao sacerdote, e quando eles foram, só um voltou, e Jesus pergunta, onde é que estão os 9? Aí Jesus está revelando que uma ferramenta poderosa, qual é a ferramenta? Gratidão. Gratidão. Enquanto você ignora, presta atenção nisso, enquanto você ignora as pessoas que são negativas, você tem que ser grato com as pessoas que são positivas, com as pessoas que te ajudam. Enquanto você está ignorando os críticos, aqueles que ficam o tempo todo tentando tirar de você a esperança de fazer, você tem que começar a agradecer aqueles que te apoiam, aqueles que confiam que o que você está dizendo ou falando é realmente verdade e vai ajudá-los a vencer. Enquanto a ferramenta para os negativos é ignorância, para aqueles que estão do seu lado é gratidão. Você já prestou atenção que tem muitas pessoas que não conseguem ser grato? Os 10 leprosos estavam ali, chegaram para pedir, nos ajude, Jesus cura. Aí agora volta um, Jesus perguntou onde estão os 9. Aí ele teve que dizer, os 9, quando eu disse, vamos voltar para agradecer a eles, eles simplesmente disseram, eu não, já tenho o que eu tenho, o que eu queria era isso. Aí ele volta e diz, não, mas eu vim para agradecer. Por quê? Porque agradecer pelo que as pessoas te fazem é uma ferramenta de fazer com que elas continuem te ajudando. Tem muitas pessoas que estão vivendo com um machado cego das ferramentas de conquista e é preciso força para cortar com mais facilidade. Nós precisamos saber que existe algumas realizações que são difíceis de se realizar, que muitas das vezes tornam duvidosa e só uma pessoa persistente é capaz de realizar. Tem muitas pessoas que desistem das coisas logo no início. Olha para Moisés. Quando Moisés estava conduzindo os israelitas pelo meio do deserto, ele estava dizendo
que Deus o mandou conduzir pelo meio do deserto. E aí um montão de sinistros, de pessimistas, começaram a dizer para Moisés: você nos trouxe para morrer no deserto? Será que não havia sepulcro demais lá no Egito? Olha só, que ingratidão. Deus estava tirando ele da escravidão. E o que é que eles tinham? A maioria das pessoas, presta atenção, quem não tem ferramenta só faz barro. Qual era a ferramenta para fazer os tijolos do povo de Israel? Qual era a ferramenta para fazer tijolos, para viver escravo? Mãos e pés. Que está relacionado ao quê? Ações. Agora deixa eu lhe dizer. Deixa eu ver o que é que o Leandro está dizendo aqui. Descobrir um valor de filtrar o que se ouve. Lhe dá coragem para novas ações daquilo que é puro. Descobrir o valor de filtrar o que se ouve, lhe dará coragem para as novas ações daquilo que daquilo que é puro. Exatamente. Boa essa frase aí, viu, Leandro? Dá uma melhoradinha nela. O que era que o povo dizia para Moisés? Não, mas não tinha sepulcro. Mas olha, quem não tem ferramenta vai usar as mãos, o esforço, o trabalho. Machado cego tem que expor muito esforço. Se não amolar o machado, e eu volto a dizer que é conhecer, sabedoria, entendimento, conhecimento e sabedoria, você não vai afiar o machado, continuará. Ah, mas não tem. O que é que eles tinham? Barro e palha. E como fazer isso? Com as mãos, pisando com os pés. Ações. Eles criaram músculo por aquela ação, criaram força nas pernas por estar em movimento, mas eu lhe pergunto, a cabeça deles não tinha sabedoria para executar um plano de se rebeliar contra aquela situação. Tem horas que a gente tem que se rebeliar contra a situação. Tem gente que, mas rebelião não é coisa de Deus não, meu irmão, se rebeliar contra a situação. Eu estou devendo muito, vou me rebeliar contra isso, eu vou fazer algo novo, vou criar algo novo, vou sair, eu vou buscar conhecimento, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas minha vida está ruim, eu tenho que fazer alguma coisa nova. Tem um desenho que eu assisti ontem, eu não sei se é Gru, família Gru, do tempo das cavernas, que o pai protegeu a família deles por muito tempo e dizia que o novo é perigoso. E toda vez que falava a palavra novo, eles se armavam para dizer, não, novo não presta, novo não presta. Só que depois eles perceberam que quando as coisas estavam acabando para eles, quando a vida deles estava ficando difícil, eles começaram a buscar o novo. Você sabia que tem muita gente que não usa o novo porque estão tão habituados com o velho? Eu já falei aqui, só vou repetir. Tem pessoas que estão tão acostumadas, deixa eu ver meu tempo. Tem gente que estão tão acostumados com o carro velho que não quer o novo. Só que o carro velho bebe mais. Tem Fusca que bebe mais do que uma Lamborghini. Tem Chevette que bebe mais do que uma Mercedes. Tem Commodore que bebe mais do que uma Hilux. Na verdade, é que eles têm medo do novo. Israel tinha medo do novo, por isso que para eles barro era melhor. A maioria das pessoas não vence, porque elas preferem usar força. Eu vou continuar lutando. Vai afiar sua ferramenta. Vai fazer um curso, uma especialização. Vai abrir uma empresa, para de ter medo. Vai fazer algo que você ainda não fez. Todos querem ver, todos ficam o tempo todo enxergando os problemas e ainda não parou para enxergar o milagre. Ei, sonho todo mundo tem. Para todos que vão atrás dos seus sonhos, existem 9 deles que desistem. 9 das pessoas que sonham desistem. 9 das pessoas que estão sonhando em vencer desistem. Por quê?
por causa dos críticos, porque está emitindo muito esforço, não quer colocar em prática aquilo que está aprendendo. Ouve Deus, mas não faz. Houve pregadores que dá para eles chaves fabulosas, mas não coloca em prática. Olha, de 10 pessoas que sonham, 9 desistem. Então isso quer dizer que agora tem 16 pessoas me assistindo. Isso quer dizer que dessas 16 pessoas que me assistem, 14 delas, em média, desistiram dos seus sonhos. Mas por que desistiram dos sonhos? Por causa da ferramenta. Ah, mas como... Então volta a falar da ferramenta. Volto. O mecânico usa chave de fenda. O eletricista usa também. Porque o que serve para o mecânico serve para o eletricista. O carpinteiro usa martelo. O pedreiro usa martelo também. Ei, olha só. Uma ferramenta que alguém está usando em outra área pode servir para você. Mas eu sou crente, a minha ferramenta é fé. Ok, mas tem algo de um pensamento, uma declaração que é necessário. Nós somos o que imaginamos. Imaginação é uma ferramenta poderosa. Se você não consegue se ver, você não consegue se projetar. É o que as pessoas chamam na PNL, neurolinguística, de autoimagem. Deixa eu te dar essa ferramenta. Tem pessoas que elas sonham em ter 1 milhão, mas ela só faz coisas de quem só vai ganhar 100 mil. Ah, mas eu sonho com 1 milhão, mas você só faz coisa de quem vai ganhar 100 mil. Ah, mas eu continuo sonhando com 1 milhão e continua fazendo a coisa de quem só vai ganhar 100 mil. Então o que é que eu devo fazer? Toda vez, perceba uma coisa, quando uma criança vai mal na escola, que a média dele é 6,5, 6,5, é só para passar, na vida adulta ele também vai ter essa dificuldade. Porque a maioria das pessoas, elas não entendem que a ferramenta da autoimagem é importante. Por exemplo, eu tenho que olhar para mim, isso não é ilusão, isso é mudar a autoimagem. Ah, eu sou feia, a imagem dela é essa, ela nunca vai ser bonita. Mas um dia eu vou ficar bonita quando tiver dinheiro. Tá, então vai trabalhar para ganhar dinheiro. Não, mas ganhar dinheiro é difícil. Quando é que você vai ficar bonita? Nunca. Porque a sua autoimagem não consegue fazer você vencer. Tem pessoas que dizem, eu sou um bom pregador, mas olha, me desculpe, só ele acha isso. Eu de vez em quando tenho que perguntar para as pessoas, e aí, o que você achou? Foi jóia, opa, graças a Deus. Eu tenho amigos aí como o Bispo Vandir, Jonas Pereirão, Kátia e outros, que mandam um feedback para mim, olha, foi ótimo, gostei, foi bom tal. Por quê? Porque eu preciso ter isso como retorno. Porque eu estou querendo alcançar os milhões, mas eu não posso continuar fazendo coisas de 100 mil. Se você quer ganhar 100 milhões, você tem que melhorar sua autoimagem. Então você tem que começar, não é fantasiar, e ter fé, de dizer bem assim, eu sou capaz de alcançar. Aí quando você diz, eu sou capaz, declarou. Agora você entra com uma chave chamada porquê. Como eu devo fazer e por que eu vou fazer isso. Deixa eu explicar essas duas chaves. Como e porquê. Como e porquê. Primeiro, como? Como eu posso alcançar 1 milhão? Como eu posso? Bom, quando eu faço a pergunta para mim, para melhorar minha autoimagem, eu vou dizer, bom, como eu posso lançar um livro de sucesso, ter uma ideia, abrir uma empresa, eu posso isso, já aprendi. Agora, primeiro, como? Primeira ferramenta. Segunda, por quê? Aí eu tenho que entender por que eu vou fazer isso. Mas eu estou fazendo isso por quê? Porque isso vai me realizar como pessoa? Ou porque eu quero provar para os outros? Ou porque eu quero ter só por ter? E quando eu tiver, o que é que eu vou fazer com o que eu tenho? Então você tem que entender o chamado. Por que eu quero ser pastor? Ah, eu quero ser pastor porque eu quero ganhar alma, ok. E como eu devo fazer isso? Eu tenho que obedecer a alguém, estar debaixo do ministério, debaixo da bênção, para que eu seja um excelente pastor. São duas ferramentas. Como e por quê? Para melhorar sua autoimagem.
Por exemplo, um vendedor, ele começa o tempo todo, não, esse ano, esse mês eu vou bater minha meta acima, eu vou vender 300 mil, eu estou determinado, e ele sai para o campo e tal. Na primeira semana ele vendeu 150 mil, ele disse, pronto, 150 mil na primeira semana, o que é que eu vou fazer na segunda? Eu vou partir para cima. Nada, na segunda semana ele disse, não, eu já ganhei 150 mil na primeira semana, agora eu tenho 3 semanas só para ganhar 300 mil. Aí ele vai relaxando, porque ele já atingiu um pico que nunca alcançou, aí ele acha que agora está mais fácil para atingir o resto. Só que o restante dá mais trabalho, porque a ferramenta que se planta é mais barato do que a que se colhe. Não tem como. Eu já ganhei 10 almas, vou trabalhar para ganhar mais 10. Como é que eu vou fazer? Essas 10 foi fácil. Mas quem é que disse que as outras vão ser fácil? As outras vão exigir de mim atenção, oração, força. Essas 10 eu preguei e elas aceitaram. Mas as outras eu vou ter que curá-las. As outras eu vou ter que abençoá-las. As outras eu vou ter que dar assistência. Eu vou ter que fazer gabinete. Não. Aí as almas que eu planejei ter, porque eu atingi 10, aí eu não me preparei para as outras que vão exigir mais de mim. A vida é assim. Tem coisas que você vai começar e você vai pegar um pico. Opa, estou no pico, aqui ficou mais fácil. Só que aí quando você pensa, já está aqui, aí você perdeu toda a motivação, aí você começa a perder. Você começou cortando 30 árvores e o machado cegou, e agora você está botando muita força, só que você precisa voltar para afiar a sua ferramenta. Se você não melhora a sua autoimagem, como eu devo fazer e por quê? Eu já atingi um pico bom, tá? Mas agora pode ficar difícil, vai exigir um pouco mais da minha inteligência, da minha viagem, porque eu já alcancei um grupo grande. Às vezes você quer ser rico, e aí você já ganhou 10 mil, e você acha, não, agora tá fácil, ganhei 10 mil. Meu irmão, já ganhei tanto dinheiro. Eu só não esperava que o dinheiro desaparecesse. Ganhar dinheiro não é o problema. O problema é se preparar para o que vai se gastar com o dinheiro. Nós precisamos aprender a ter uma mentalidade produtiva. Mentalidade se refere-se ao que você acredita, à qualidade da sua inteligência, à qualidade do seu talento, traçar e fixar coisas que venham nutrir a sua capacidade. Você precisa entender, obrigado, pastor Jonas. Você precisa entender que uma mentalidade não são apenas alguém que pensa. Mentalidade é referente ao que você acredita, as qualidades que você tem de pensamentos, a inteligência e o talento que você usa para fixar. As pessoas que têm uma mentalidade fixa, ela acredita que ela pode conquistar, elas conquistam. Mentalidade não o que as atividades cerebrais, é como um pensamento. Tem gente que diz, eu sou uma pessoa que penso muito. Não, você tem atividades cerebrais, porque quem pensa é apenas 2% da população. 90% das pessoas, 2% das pessoas pensam, 3% das pessoas têm atividades cerebrais, e 95% das pessoas que acreditam que pensam, quando elas pensam, elas morrem. Nós precisamos ter 2 tipos de mentalidade. A mentalidade criativa, que é aquela que desafia você a resolver problemas, e a mentalidade da experiência. São 2 mentalidades, 2 ferramentas poderosas. Primeiro é a mentalidade criativa, aquela que te ajuda a resolver problema. E a segunda é a mentalidade da experiência. Se você não criar essas 2 mentalidades,
você não vai romper na vida. São duas ferramentas poderosas. O que eu aprendo com a minha criatividade e a experiência que eu adquiri quando eu executei aquilo que eu estava planejando. Tem pessoas que elas vivem aí eu pegar no pé aí de um amigo. Tem pessoas que querem viver apenas da experiência. Principalmente os velhos que querem dizer, eu já sou uma pessoa experiente, mas já não tem a segunda mentalidade, a criativa. Por isso que ela não se preocupa mais. Mas eu já estou fixado, eu já conquistei o que eu queria. Será? Quando Deus disse para Josué, Josué, você já está entrando no estado de morte e ainda ficou muitas coisas para conquistar. Josué tinha conquistado 32 reinos e ele achava que tinha conquistado muito. Na velhice dele já estava perdendo a força, a ferramenta. Ele já não tinha mais ânimo para continuar. E sabe o que é que acontece? Deus vai lá dizer bem assim, você já está morrendo e deixou muitas coisas ainda para conquistar. O interessante da vida não é começar bem, é terminar bem. Então guarde esses dois tipos de mentalidade. A mentalidade que vem pelo conhecer, a criatividade de fazer pergunta, de criar, de se lançar para resolver problemas. E a mentalidade da experiência, aquilo que você adquiriu em todo o processo. Nós precisamos de uma mentalidade, das mentalidades que venham desempenhar o nosso papel. Nós precisamos dessas ferramentas. Por isso que eu comecei a dizer, quando você tem uma visão, você tem uma mentalidade, algo que já foi criado. Quando você tem um decreto certo, é porque você tem conhecimento no coração. A boca fala do que o coração está cheio, ferramenta. E quando você tem a ação que vem de uma mente criativa, você está executando essas três ferramentas: pedir, buscar e bater. Pedir, declarações poderosas. Buscar, visão, campo de visão. Bater, ação. Se você não buscar essas ferramentas, você não vai vencer. E eu quero, já aqui em 3 minutos, já encerrando, eu quero falar de Josué, quando a Bíblia fala que Deus chamou Josué para dar vitória a ele sobre o exército de Ai. E quando ele sai para lutar contra Ai, ele disse, não precisamos de muito, a batalha era fácil. E aí ele mandou alguns homens, só que ele perdeu 36 homens. E ele ficou chateado porque ele perdeu numa cidade que 3.000 homens era capaz de vencer aquela cidade. Ele agora ficou chateado porque perdeu a batalha, porque ele perdeu 36 homens. E ele diz, não é bom perder, eu fui feito para conquistar. E aí, o que é que ele faz? Ele vai atrás de saber onde ele errou, por onde ele estava perdendo a batalha. E ele descobriu que havia um pecado, ou seja, havia uma falha que precisava ser corrigida. E ele tinha que usar ferramentas para corrigir, ferramenta do arrependimento, ferramenta do perdão, ferramentas que iria projetá-lo novamente a vencer batalhas pequenas. Você percebe que essa batalha era pequena e ele perdeu porque alguém desobedeceu. Ele descobre que a obediência é uma ferramenta. Eu vou repetir, obediência é uma ferramenta. E quando ele percebe que alguém desobedeceu, ele simplesmente vai lá e tira o desobediente. Quando ele tira o desobediente, tudo volta ao normal. Querido, você sabia que quando você obedecia mais, quando você ouvia e obedecia, você conquistava fácil? E agora até as pequenas batalhas você está tendo dificuldade de vencer? Mas por que você está com dificuldade de vencer? Porque você perdeu a obediência. Mas foi Acã. Pois é, eu estou usando Acã, que pegou a capa que Deus disse que não era para pegar, que desobedeceu a ordem e por isso foi viver o fracasso. Se Acã não tivesse pegado a capa, a batalha teria sido certa. Cuidado, uma das ferramentas que tem destruído as pessoas
não é o pecado apenas, mas a desobediência de não deixar para trás aquilo que impede ela de avançar. Tira a desobediência da tua vida e o sucesso voltará, porque o sucesso é fruto de uma obediência e obediência é uma ferramenta. Shalom Adonai, Deus abençoe a todos.